Vamos lá, pessoal, dando continuidade, estamos falando de organização administrativa. Na aula passada, encerramos falando dos pontos em comum das entidades da administração indireta. Prosseguindo, vamos analisar agora, embora de maneira superficial, cada uma daquelas entidades da administração indireta. E eu digo superficial porque esse tema é gigantesco. O nosso objetivo aqui é apenas apresentar as principais notas características de cada uma dessas entidades da administração indireta. Começamos pela autarquia. Primeiro, o que é uma autarquia? O básico, vocês já sabem, é uma entidade da administração indireta e que apresenta aquelas 4 características que nós já estudamos. Porém, para nós, essas informações ainda não são suficientes. Nós precisamos saber, pelo menos, o que diferencia uma autarquia de uma sociedade de economia mista, por exemplo. Venham comigo à lousa. O artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei nº 200, de 1967, e que está disponível para consulta dentro dessa segunda unidade, fala sobre autarquia. De acordo com essa norma, a autarquia é conceituada como o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Desse conceito, nós podemos extrair as principais características de uma autarquia. Primeiro, ela é uma entidade da administração indireta criada por lei. Basta a lei para que a autarquia esteja criada. Na aula passada, nós dissemos que as entidades da administração indireta, todas elas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, todas elas são criadas por lei, são criadas ou autorizadas por lei. E existe uma diferença entre ser efetivamente criada por lei e ser autorizada por lei. Quando a lei cria, não precisa registrar. Há a criação com a publicação da lei. Quando a lei autoriza a criação, a efetiva criação somente ocorre com o registro dos atos constitutivos da entidade no cartório de pessoas jurídicas. Então, senhores, a autarquia é efetivamente criada por lei. Ela não depende de registro posterior. Lousa. A primeira especificidade da autarquia, nós já falamos, ela é criada por lei. A segunda é que a autarquia, como o próprio Decreto-Lei nº 200 anuncia, é uma pessoa jurídica de direito público. E o que isso quer dizer? A natureza jurídica de uma autarquia é de pessoa jurídica de direito público. Isso quer dizer, meus caros, que a autarquia atua exercendo atividade típica de Estado. Ela exerce poder de polícia. Em outras palavras, ela segue um regime de normas idêntico ao regime que é aplicável à administração direta, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios. Acompanhem comigo o raciocínio. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público e, por isso, ela tem um regime de fazenda pública, igual àquele aplicado aos entes federativos. E o regime de fazenda pública, por sua vez, prevê certas prerrogativas e limitações. Então, as autarquias possuem certas prerrogativas e certas limitações que são inerentes a esse regime de fazenda pública. São exemplos dessas prerrogativas e limitações. Primeiro, exemplo de prerrogativa. As autarquias possuem prazos diferenciados para se manifestar no judiciário. Prazos esses que são maiores. É um benefício, ou melhor, é uma prerrogativa.
O INSS, que é uma autarquia, quando é chamado para se manifestar no Poder Judiciário, possui prazos maiores para se defender, se comparados com os prazos dados a nós particulares. Agora, exemplos de limitações. Primeiro, necessidade de concurso público para contratar seu pessoal. A autarquia, quando está precisando de aumentar seus quadros de servidores, não pode simplesmente contratar uma pessoa, como normalmente se faz como empresa privada. Há uma limitação, que é a necessidade de concurso público. Outro exemplo de limitação: necessidade de licitação. Quando uma autarquia precisa adquirir bens ou serviços, ela precisa licitar. Outro exemplo: como regra, existe uma proibição de acumular cargos públicos, ou seja, o sujeito só pode acumular cargos públicos em situações excepcionais, situações essas que estudaremos na nossa próxima aula. O que eu preciso que vocês saibam é que a autarquia tem regime de fazenda pública e isso confere a ela certas limitações e certas prerrogativas. Alguns entendem que essas prerrogativas são benefícios, embora esse não seja o termo mais apropriado. Exemplos de autarquias: já falamos do INSS, né? Temos também o Banco Central. As universidades públicas, como regra, também possuem natureza jurídica de autarquia. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais também é uma autarquia, dentre tantos outros exemplos. Percebam, senhores, que direito administrativo não é uma matéria tão simples, mas ela se torna simples a partir do momento em que nós tentamos visualizar, exemplificar a matéria que estamos estudando. Tudo isso que falamos até agora se aplica ao IFNMG, ao nosso Instituto Federal, que é uma autarquia, como eu já disse. Querem ver? Antes de começar a lecionar à distância, e no campus que eu trabalhava, tinha muitas pessoas que ficavam horrorizadas com situações pequenas. Por exemplo, às vezes o campus ficava 1 mês, 2 meses com lâmpadas queimadas. E essas pessoas achavam aquilo um absurdo. Diziam que não acreditavam que o Instituto não tinha dinheiro para comprar lâmpadas. Mas vejam, nesse caso, não é uma questão de ter ou não ter dinheiro. Para uma autarquia comprar uma lâmpada, é necessário todo um procedimento previsto na lei de licitações. E isso não é tão simples, certo? Vamos à lousa. Para encerrar a análise da autarquia, pessoa jurídica de direito público e que pertence à administração indireta, vamos falar sobre as autarquias especiais, cujos principais exemplos são as agências reguladoras e as agências executivas. As autarquias especiais, meus caros, também conhecidas como autarquias de regime especial, nada mais são do que uma autarquia que possui uma peculiaridade, que possui um regime diferenciado das autarquias normais. As espécies de autarquias de regime especial mais conhecidas são as agências reguladoras e as agências executivas, como eu já disse. As agências reguladoras surgiram num contexto da criação do Plano Nacional de Desestatização, o que aconteceu por volta de 1997. Esse plano permitiu a transferência, a descentralização de serviços a particulares, como o transporte público, o fornecimento de energia elétrica. Então vejam, a partir do momento em que o Estado transfere a prestação de certos serviços públicos para particulares, surge a necessidade do Estado regulamentar essa atividade. E para regulamentar esse serviço, transferido ao particular, o Estado passou a criar as agências reguladoras, que nada mais são do que autarquias em regime especial. Exemplo de agência reguladora: a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Observem que, a partir do momento que o Estado descentralizou os serviços de telefonia, surge a necessidade de um órgão para fiscalizar, regulamentar esse serviço, que agora é prestado por empresas privadas. Senhores, todos nós sabemos
a péssima qualidade dos serviços prestados por algumas empresas de telefonia celular, sem citar nomes de operadoras, é claro. Às vezes, temos que fazer 10 tentativas de ligação para conseguir falar com alguma outra pessoa. E isso é porque temos a Anatel, que é quem fiscaliza. Imaginem se não tivéssemos essa agência reguladora. Aproveitando a oportunidade, depois pesquisem sobre a Anatel. Ela tem, a Anatel, um telefone de contato para reclamações das operadoras de telefonia celular. Sem sombra de dúvida, é muito melhor registrar uma reclamação na Anatel do que ficar horas esperando aquela musiquinha chata das operadoras de telefone. Sem falar que, na maioria das vezes, depois de muito tempo de espera, vem aquela famosa mensagem: tudo bem, senhor, peço que o senhor aguarde mais um pouco, pois vamos transferir a ligação para o setor competente. Ninguém merece, certo? A agência reguladora, como eu disse, é uma autarquia. Mas o que faz com que essa autarquia passe a ter um regime especial? Pois bem, primeiro, elas possuem poder normativo. Podem expedir resoluções com normas gerais e abstratas que devem ser seguidas pelos prestadores do serviço público. Essa é a primeira característica que a torna de regime especial. E segundo, a forma de escolha dos seus dirigentes é diferente das autarquias normais. As autarquias, de uma forma geral, têm seus dirigentes livremente nomeados e exonerados pela entidade que criou a autarquia. No caso das agências reguladoras, a nomeação é feita pelo presidente da República com posterior aprovação do Senado Federal. E esse dirigente tem um mandato fixo. Ele não pode simplesmente ser exonerado. Isso confere mais autonomia à agência reguladora. Vamos comigo até a lousa. Além das agências reguladoras, temos também as agências executivas, que também são autarquias em regime especial. A agência executiva é criada por lei como uma autarquia comum para a prestação de serviço público. Quando esta autarquia está ineficiente, é possível que o ente da administração direta celebre com ela um contrato de gestão. Com isso, a autarquia ganha mais autonomia administrativa e financeira orçamentária. Em troca, exige-se da autarquia um plano estratégico de reestruturação para que ela volte a ser eficiente. Vigente o contrato de gestão, a autarquia ganha o status de agência executiva. Vejam que é algo transitório, temporário, somente enquanto durar o contrato de gestão. Bom, pessoal, com isso encerramos a análise da autarquia, pessoa jurídica de direito público que pertence à administração pública indireta. E, para encerrar o estudo da administração pública indireta, temos ainda que falar das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A partir de agora, fundação. O que é uma fundação? Já ouviram falar essa expressão? Fundação? Fundação, senhores, é um patrimônio personalizado. É um patrimônio destacado por um ou mais fundadores para desempenhar certa finalidade específica. No direito privado, nós temos, por exemplo, a Fundação Ayrton Senna, que é uma pessoa jurídica, com CNPJ naturalmente, que foi criada, se não me engano, ali no ano de 1994, pela família do saudoso Senna. E essa fundação nada mais é do que a destinação de um patrimônio para exercer uma determinada atividade social, que, no caso, a atividade está relacionada à alfabetização de crianças. Então, fundação é isso. Separa-se um patrimônio, dinheiro, bens, para o exercício de determinada atividade social, assistência social, saúde, educação e cultura, por exemplo. Ocorre
que existem fundações no direito privado, como o caso da Fundação Ayrton Senna, e existem fundações no âmbito da administração pública. O que nós estamos a estudar são as fundações que fazem parte da administração pública indireta, que também é um patrimônio personalizado, ou seja, normalmente será um ente da administração pública quem irá destacar um patrimônio para desempenhar certa finalidade social. E essa fundação que estamos falando, obviamente, por fazer parte da administração pública, possui regras próprias, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Nós já sabemos que a essa fundação aplicam-se todas aquelas 4 características comuns da administração indireta. Já estudamos. Mas isso não é suficiente. Precisamos saber as características próprias das fundações que pertencem à administração pública indireta. E para isso, lousa. Fundação é a pessoa jurídica composta por um patrimônio personalizado, destinado pelo seu fundador para uma finalidade específica, prestando atividades não lucrativas e atípicas do poder público, mas de interesse coletivo, como a educação, cultura, pesquisa, entre outras sempre merecedoras de amparo estatal. Desse conceito, nós já podemos extrair 2 características. Primeiro, a fundação é um patrimônio personificado e ela exerce atividade não lucrativa, não tem finalidade lucrativa. Suas atividades, obrigatoriamente, são de interesse coletivo. Não podemos, portanto, estabelecer uma fundação com o objetivo principal de lucro, para ganhar dinheiro. Muito cuidado com o que eu vou falar a partir de agora. O livro didático até fala, mas não explica. Voltemos à lousa. A fundação, senhores, tem uma especificidade. Ela pode ter personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. A lei que cria ou autoriza a fundação é quem vai dizer qual a sua personalidade jurídica, se pública ou privada. Se a fundação tiver personalidade jurídica de direito público, nós também a chamamos de autarquia fundacional. E, nesse caso, aplica-se a ela todas as regras da autarquia. Todas aquelas restrições e prerrogativas da fazenda pública se aplicam a ela. Nesse caso, a lei efetivamente cria a fundação, sendo dispensado qualquer ato posterior para fins de criação. Se a fundação tiver personalidade jurídica de direito privado, ela também é chamada de fundação governamental. Aqui, meus caros, a lei não cria a fundação, mas apenas autoriza a sua criação. A criação efetiva depende de registro dos seus atos no cartório. Nesse caso, é importante destacar que ela possui um regime híbrido, ou seja, ela não possui qualquer prerrogativa aplicável à fazenda pública, mas deve observar todas as restrições. Voltem comigo na câmera. Essa fundação, por exemplo, não tem direito a prazos diferenciados na justiça. Ela não possui essa prerrogativa, que é benéfica. Por outro lado, a ela se aplicam as restrições. Para contratar serviços ou adquirir bens, precisa fazer licitação. Exemplo de fundação: FUNAI e FUNASA, exemplos típicos de fundação. Prosseguindo, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos estudar essas 2 entidades da administração pública indireta em conjunto, porque elas possuem mais características do que divergências. Querem ver? Pontos em comum. São pessoas jurídicas de direito privado. As 2, empresas públicas e sociedade de economia mista. Segunda característica em comum: submetem-se a um regime híbrido. Ora aplicam-se as normas de direito público, ora devem observar as normas de direito privado.
Terceiro, a criação, nos dois casos, é autorizada por lei. Logo, a efetiva criação depende de registro dos atos constitutivos em cartório. Lembrando que, além dessas 3 características, aplicam-se também aquelas outras 4 características comuns de todos os entes da administração indireta. Até aqui tudo bem. Mas o que diferencia essas duas entidades? Será que sociedade de economia mista é sinônimo de empresa pública? É claro que não, certo? Lousa. Bom, nós vimos os 3 pontos em comum e agora veremos as diferenças. Primeiro, no caso das empresas públicas, o capital deve ser totalmente público. Não se admite aqui investimento privado. Já na sociedade de economia mista, o capital é misto, sendo que a maioria desse capital deve ser público. O Estado precisa ter o controle acionário, ou seja, a maioria das ações com direito de voto. A segunda diferença diz respeito à forma societária. Toda pessoa jurídica deve adquirir uma forma societária prevista em lei. É essa forma que vai estabelecer, por exemplo, a responsabilidade dos sócios. As formas societárias mais comuns são a sociedade limitada, representada pela sigla LTDA, encontrada frequentemente nos nomes das empresas, e também é muito comum encontrarmos a sociedade anônima, representada pela sigla SA. A empresa pública pode se constituir sob qualquer forma societária prevista em lei. Já a sociedade de economia mista, por sua vez, deve obrigatoriamente constituir-se sob a forma de sociedade anônima. Exemplo de empresa pública: Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista: Banco do Brasil e CEMIG. Bom, pessoal, é isso. Encerramos a análise das entidades da administração pública indireta. Vocês vão observar que, no livro didático, as entidades da administração pública indireta foram tratadas juntamente com as entidades paraestatais, com os serviços sociais autônomos e as entidades do terceiro setor. O autor até justifica o porquê dessa análise em conjunto, porém, nós, a exemplo de diversos outros livros de direito administrativo, entendemos um pouco diferente. E é por isso que, nesse momento, vamos estudar apenas as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ou seja, estudamos apenas as entidades da administração indireta. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.